Hoje eu não vou falar sobre um projeto específico. Hoje eu tô aqui para falar para vocês que apesar dos perrengues, a gente tem final feliz na obra. Vou contar alguns para vocês. Vamos lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Domênica, sou arquiteta responsável pelo escritório Matéria Arquitetura e Interiores. Nesse canal eu falo de projeto, de obra, de soluções para sua casa, para o seu apartamento. E hoje eu quero ir meio que na contramão de muita gente e quero mostrar para vocês que apesar de a gente ter desafios dentro de uma obra, a gente sempre tem final feliz. E quando eu falo sempre, é sempre mesmo. O bom da construção civil é que a gente sempre consegue chegar numa boa solução. E hoje eu quero contar algumas histórias para vocês, alguns finais felizes de obras onde eu já trabalhei. Então vamos lá. Até já adianto, eu vou contar obras onde eu fui arquiteta responsável e também onde eu fui fornecedora, porque foi assim que eu comecei minha carreira na construção civil. Eu trabalhava como fornecedora a princípio. Então, já vamos começar ainda no meu período de fornecedora. Eu era da área técnica de uma empresa que trabalhava com automação residencial. A gente atendia desde grandes apartamentos e também grandes casas. Chegamos a trabalhar em casas de 2.400 metros quadrados, principalmente em região de Alphaville e alguns outros condomínios no interior de São Paulo. E essa história, eu ainda não fazia parte da equipe técnica da empresa. Eu ainda estava meio que num administrativo comercial. E eu passei um susto absurdo, mas deu tudo certo. Vou contar direitinho para vocês como foi. Então, só para vocês entenderem. A pessoa que de fato era responsável pela área técnica da empresa teve um problema pessoal, não pôde trabalhar. Meu chefe me pediu para simplesmente entregar todas as informações que ela já tinha deixado separadas para a equipe de obra. Entreguei, eles foram para a obra. Essa era uma casa em Alphaville, de 3 pavimentos, subsolo, térreo e primeiro pavimento, ou primeiro andar. Essa era uma casa em construção, isso era muito comum. Era uma obra que nós íamos várias vezes, porque realmente uma casa em construção, a gente vai trabalhando à medida que cada pavimento fica pronto. Então eles foram, e quando chegaram lá e foram conferir com a planta, eles já acharam diferente. Eles estavam trabalhando no subsolo, o subsolo estava diferente do que eles estavam vendo em planta, mas começaram a trabalhar mesmo assim. Essa era a etapa de infraestrutura. Corta a parede, passa tubulação, passa cabeamento, e eles começaram então cortando parede. Até que chegaram num pilar. Mas não era para ter um pilar ali. Não estava no projeto. Foi aí que eles chamaram o responsável de obra e falaram, olha, tá diferente, aqui não era para ter um pilar. O responsável olhou a planta e falou, realmente não era, vou conferir nos meus projetos. Nesse momento, a equipe da empresa onde eu trabalhava foi conferir o nome do cliente e o endereço ali na planta. Aquela planta do subsolo, que era uma folha separada dos demais, cada pavimento tinha a sua folha impressa, então aquele subsolo não era daquele cliente, era de outro cliente. A planta de térreo e a planta de primeiro pavimento eram de onde eles estavam de fato, mas exatamente o subsolo, que era o pavimento que eles iam trabalhar, que estava liberado para execução, eles não tinham a planta, eles estavam com a planta errada, com a planta de outro cliente, também de uma casa, também em Alphaville. Então, nesse momento, eles me ligaram e falaram, Domênica, aconteceu isso e agora a gente não sabe muito o que fazer. Eu também não sabia o que fazer, porque eu não era ainda da equipe técnica, eu fui promovida para a equipe técnica depois. Então, eu também não sabia muito o que fazer. Tive que conversar com o meu chefe, ele mandou todo mundo voltar e aí fomos reorganizar todos os documentos de todos os clientes para resolver essa situação. E detalhe, essa empresa tinha nesse momento 54 obras em andamento. E aí era uma pasta para cada cliente, para cada obra. A gente teve que abrir 54 pastas e olhar todos os documentos daquelas pastas.
Foi um susto, principalmente para mim, claro, mas deu tudo certo. A equipe voltou na obra já no dia seguinte, com o documento certo, com a planta certa, com o material. Fez a instalação, resolveu o que estava errado, fechou todos os recortes que estavam errados e deu tudo certo. Então, como eu falo, sempre tem solução e sem prejuízo nenhum para o cliente, o que foi o principal. O cliente nem ficou sabendo, tudo ficou resolvido ali entre mestre de obra, engenheiro da obra. O cliente nem ficou sabendo disso, porque de fato a empresa resolveu tudo. E é isso que acontece quando você contrata uma empresa séria. Segunda história de final feliz. Os clientes me contrataram, essa já é bem recente, para fazer a reforma do apartamento deles. Clientes queridos que eu já conheço há mais de 20 anos, idade do filho mais velho. E eles me falaram que a maior parte das paredes internas do apartamento eram em drywall, gesso, né? Aquele gesso com estrutura metálica por dentro, que é muito fácil de movimentar, de remover, enfim, de construir, é sempre muito mais rápido do que alvenaria. E, ok, eles me disseram isso na primeira reunião, depois me mandaram todas as informações de condomínio para a gente começar a obra, né, depois da finalização do projeto, e então começamos a obra. Claro, eu tinha essa e tantas outras informações sobre o apartamento. Partimos para a obra e, claro, toda obra começa com demolição. Nesse apartamento nós tiramos tudo, revestimentos de piso, de parede, metais sanitários, tudo saiu, tudo, gesso, trocamos tudo. E quando chegou o momento de construção, que é fazer paredes novas, né, onde nós já tínhamos determinado em projeto, e fazer base de alvenaria, que é aquela base que a gente faz para colocar o móvel e em cima do móvel colocar a bancada, principalmente cozinha, banheiro, área de serviço. Nesse momento, o depósito de material de construção foi entregue a bloco, tijolo para eles fazerem isso. E tinha também uma parede para colocar a ilha do terraço, porque nós íamos fazer uma bancada no terraço, que era um terraço gourmet. Chegou então o material e com o material os blocos. Eis que vai o zelador receber esse material, encaminhar para o apartamento, e aí ele olha e fala: bloco? Não, nesse condomínio não pode entrar bloco. O entregador falou: mas o cliente comprou, eu preciso entregar, por que não pode entrar bloco? Não, não pode, nenhum apartamento pode ter bloco aqui. Aqui, todas as paredes são de drywall, não pode entrar bloco. O entregador ligou então para o cliente e o cliente foi falar com o zelador, retornou para o zelador. O zelador falou: realmente é isso, você precisa de uma outra solução, ligue para sua arquiteta. E claro, ele me ligou. Primeiro ponto que eu quero destacar é que o zelador foi perfeito. Se acontece alguma coisa na obra, quem tem que resolver, quem precisa dar uma solução é o arquiteto, não é ele. Então ele foi corretíssimo em pedir para o cliente entrar em contato comigo. O cliente entrou em contato comigo, foi um pouco antes do almoço. Eu pedi para ele 5 minutos para eu poder pensar no que a gente ia fazer, porque eu tinha ido na obra alguns dias antes, eu sabia mais ou menos como estava a obra, e aí eu precisava pensar de que forma a gente ia resolver aquilo. Desliguei, pensei, cheguei à conclusão. Se só pode ter drywall aí dentro, a gente vai fazer sim a base, o contorno da base, uma moldura com drywall, e o que a gente tem de entulho aí, porque a caçamba ainda não tinha recolhido o entulho, a gente vai preencher e tá resolvido. E assim foi. Então, para solucionar, compra-se um pouco mais de drywall, faz a base, o contorno da base de drywall, preenche com o entulho. Com isso a gente ainda economizou na caçamba e não teve nenhum problema com o condomínio, que é o principal. Então, mais um perrengue de obra, mais uma solução. E essa solução foi bem rápida. Mas, na hora que acontece, que pega a gente de surpresa, dá um sustinho, o coração acelera. Mas, sim, sempre tem solução. Agora, então, vou contar o perrengue 3.
Agora eu vou contar para vocês de um estúdio, 35 metros quadrados, e o cliente queria uma bancada em U. Então imagina o formato, aqui, aqui e aqui. E deu certo, consegui colocar, ficou tudo bem e ele aprovou o projeto com a bancada em U. Claro que sempre dou mais opções, coloquei também uma opção com uma bancada em L, mas ele queria muito a bancada em U e assim nós fizemos. E aí vem novamente uma história sobre base de alvenaria. Eu vou até colocar uma foto aqui para mostrar para vocês, caso vocês não linkem o nome com a pessoa. Vou mostrar aqui, deixar uma foto aqui para vocês entenderem direitinho sobre a base. E, enfim, começou a obra, começou a construção da base de alvenaria. Começamos com a demolição, depois a gente vem com a construção e o pedreiro realmente construiu a base de alvenaria certinha. Só que num determinado momento, o cliente estava insatisfeito com a circulação dentro desse U que formava a bancada. Eu fiz uma alteração de posição de máquina lava e seca, ficou melhor para o que ele esperava e com isso a gente precisou mudar a base de alvenaria. Como já estava pronta, teve o trabalho, o retrabalho de quebrar uma parte, construir uma outra parte, e aí houve o cliente ficou um pouco insatisfeito e trocou a equipe de obra nesse momento. E veio uma outra equipe de obra. E aí o cliente tinha que pagar novamente uma outra intervenção naquela base que estava pronta. O cliente precisava pagar novamente, ia precisar mexer novamente naquela base, porque ela ainda não estava como deveria estar. E o cliente já estava bastante desgastado com esse assunto. E aí ele me chamou e falou de que forma que a gente pode resolver, eu vou ter realmente que fazer isso. E aí tem coisa, gente, que vem assim muito rápido na nossa cabeça com o passar do tempo, com a experiência. E aí faltava ainda alguns centímetros para preencher, para que a base ficasse na medida correta. E aí eu falei, a gente faz o seguinte, você não precisa pagar para mexerem nessa base novamente. Você vai pedir para o marceneiro vir com uma base em marcenaria, completando esses poucos centímetros que faltam para a medida ideal. E depois passa o revestimento ao redor. O revestimento já reveste toda a base de alvenaria. Então, mesmo aquele trecho de base sendo em marcenaria, seria um trecho muito pequeno, menos de 10 centímetros. Então, a gente ia conseguir fazer esse acabamento com a própria marcenaria mais barato, mais rápido, sem estresse mais para o cliente. Era só pedir para o marceneiro, mede, faz um trechinho aqui de marcenaria e depois vem a pessoa responsável por instalar, que o piso dele era em ladrilho hidráulico, e aí a pessoa já vai revestir toda a base, inclusive esse trecho em marcenaria. E foi resolvido, e ficou lindo, ficou perfeito. E acabou esse estresse do assunto base de alvenaria para esse estúdio de 35 metros quadrados. Então agora, já chegando no final desse vídeo, se você vai começar uma reforma, vai começar uma obra, tá com medo? Não tenha. Comece sem medo. Procure bons profissionais, desde o arquiteto que vai fazer o seu projeto, até a equipe que vai fazer a obra. Tenha boas recomendações de fornecedores, porque imprevistos vão acontecer, por mais que essa equipe que você contratou seja preparada, imprevistos acontecem. Eu sei que a obra é um momento muito delicado e inevitavelmente desgastante, né? É um período longo, onde a gente lida com muitas pessoas, muitas mesmo, muitas empresas, e é um período que está saindo dinheiro da conta do cliente. É natural que esse desgaste, esse estresse aconteça. Mas o que eu sempre falo para o cliente vai ter problema? Porque o cliente sempre me pergunta, Domênica, vai correr tudo bem? Vai ser fluido? Não vai ser. Vai ter problema. Vai ter problema. É um período muito longo de muita intervenção com muitas pessoas. Vai ter problema. Então, o importante, que eu sempre cito para o cliente, é que no momento em que surgir um problema,
um bom profissional tem a solução. É tudo sobre profissionalismo e boa vontade. A gente sempre consegue resolver. Se você gostou desse vídeo, gostou desse bate-papo, me conta aqui se você já passou algum perrengue em obra que você fez, independente de você ser arquiteto ou não, mas me conta, quero saber. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. E já aproveita para me seguir. Toda semana tem vídeo novo, às vezes vídeo de bate-papo, às vezes vídeo de apresentação de projeto. Eu apresento o layout, apresento 3D, apresento a obra acontecendo e com certeza eu vou conseguir te ajudar na sua próxima reforma. Me segue também lá no @materarquitetura e acompanha a rotina do escritório. Obrigada por me acompanhar até aqui, até o final do vídeo. A luz já mudou, já está entardecendo. Obrigada, até mais, até o próximo vídeo. Tchau!